Recebemos agora aqui na primeira hora Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular. Miguel, obrigado por estar connosco e por nos explicar um pouco mais sobre este processo de vacinação. Recuamos um bocadinho então à questão dos mais jovens, da faixa etária entre os 12 e os 17, como ouvimos, António Costa falou disso hoje no Parlamento, no debate do Estado da Nação. O que é que está em cima da mesa? Sabemos que há apenas algumas vacinas, nomeadamente a da Pfizer, que pode ser administrada a esta faixa etária. Pois, muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Efetivamente, a vacina da AstraZeneca só pode ser administrada a partir dos 60 anos, a vacina da Janssen só a homens a partir dos 18, mulheres a partir dos 50, portanto temos as vacinas de RNA em alternativa e a vacina da BioNTech Pfizer, efetivamente, é aquela que recebeu já a autorização para ser administrada a crianças. Agora, a questão que se coloca é se faz ou não, se é ou não algo que faz sentido prosseguir. E eu gostava de começar por explicar que, no caso de crianças desta faixa etária que tenham comorbilidades, que tenham outras doenças, há um consenso generalizado sobre a adequação de se vacinar estas crianças. Portanto, crianças que estejam em risco acrescido por terem outras comorbilidades, por terem outras doenças e, nesse caso, faz todo o sentido, a vacinação é consensual. Sim. A questão que se coloca é em relação às crianças nessa faixa etária saudáveis. E aqui a questão é mais delicada porque para estas crianças o risco da Covid-19 é muito baixo. Os números mostram isso. Nós não tivemos em Portugal nenhuma criança nessa faixa etária que falecesse de Covid-19 que não tivesse outras comorbilidades. E, portanto, aqui coloca-se a questão do benefício da vacina para uma população que tem um risco que é realmente diminuto em relação à Covid-19 e, portanto, o benefício em termos de doença, em termos de proteção da saúde destas crianças é também ele muito reduzido, porque o risco da doença é baixo. Mas há a questão da transmissão, é por aí? Há a questão da transmissão e há a questão da proteção das crianças mais ao nível social, se quisermos. Portanto, reduzir a probabilidade, por exemplo, de terem que faltar à escola no caso de testarem positivo ou de poder facilitar as interações sociais entre as crianças, porque realmente a transmissão pode acontecer. Mesmo em relação... Mas aí nós estamos a falar de uma vacinação altruísta, digamos, não há um benefício próprio para as crianças vacinadas em termos da proteção da sua saúde, porque têm realmente um risco muito, muito baixo. E, portanto, do ponto de vista ético, é preciso perceber se, não havendo esse benefício para o próprio, até que ponto é que faz sentido vacinar estas crianças para proteger a comunidade. Essa questão torna-se particularmente relevante em países onde essa vacinação está a acontecer ou está prevista acontecer, como é o caso dos Estados Unidos e da França, por exemplo, onde a adesão à vacinação tem sido baixa e, portanto, é importante reduzir a transmissão o mais possível, uma vez que há pessoas de faixas etárias mais vulneráveis que não estão vacinadas. Em Portugal, felizmente, nós temos tido uma adesão à vacinação muito significativa, muito elevada, e desse ponto de vista, vacinar as crianças para reduzir a transmissão não é tão relevante, porque essa transmissão a essas pessoas mais vulneráveis também já não tem as consequências que poderia ter, porque essas pessoas estão, na sua vastíssima maioria, vacinadas. Portanto, é uma questão delicada e importa dizer que, por exemplo, países como a Alemanha, o Reino Unido, os países escandinavos, não estão a recomendar a vacinação das crianças nesta faixa etária, precisamente porque o benefício para o próprio, em termos de proteção da sua saúde, é muito reduzido. Mas pergunto-lhe, Miguel, tem a ver também, por exemplo, com a questão da atividade escolar, porque percebemos que o Governo tem vai tentar fazer com alguma celeridade todo este processo para ter tudo pronto a tempo do ano letivo. O regresso à normalidade nas escolas poderá justificar a vacinação nestas faixas etárias? Eu estou em crer que este anúncio do Primeiro-Ministro terá em mente essa vertente do regresso à normalidade escolar, com a maior segurança possível. Seja como for, nós sabemos que as crianças, adotando as medidas de proteção, não têm hábitos significativos nas escolas e, portanto, realmente, estando vacinadas, há uma proteção adicional contra a possibilidade de testarem positivo e todos os impactos que isso traz
para si próprias e para a turma em que se inserem, mas, volto a dizer, há a questão ética de vacinar uma faixa etária cujo benefício para a sua saúde, para a proteção individual da sua saúde, é reduzido. Pergunto-lhe também, Miguel, porque esta é uma discussão que está em cima da mesa já há algumas semanas, aliás, já tínhamos falado disso aqui também na 24. Noutros países da Europa, falou, por exemplo, da Escandinávia, os países nórdicos optaram por, para já, não recomendam essa vacinação. O que é que está feito também do ponto de vista de estudos científicos, etc., em relação à vacinação nestas faixas etárias mais jovens que possam explicar também essa posição dos países, alguns países europeus? Nós sabemos, dos estudos que já foram feitos e publicados, que a vacina é eficaz, muito eficaz, nessa faixa etária e que é segura. Sabemos também que, em termos daquelas reações imediatas à vacina, que todos, que é tendencialmente em pessoas mais jovens, com sistemas imunitários mais robustos, essa reação pode ser um bocadinho mais exuberante, mas não é preocupante. O que está em causa, penso eu, no que diz respeito aos países que optaram por não vacinar as crianças, é precisamente esta análise do benefício para o próprio e da questão ética de fazer uma intervenção terapêutica em crianças que não vão recolher daí um benefício significativo para a sua própria saúde. Há um benefício em termos sociais, sem dúvida, em termos de impedir ou de diminuir a probabilidade de infecção com tudo o que isso acarreta para as suas vidas e para o seu dia-a-dia, nomeadamente escolar, e há também um impacto ao nível da transmissão, mas o impacto ao nível da proteção da vida, da saúde dessas crianças não é significativo, porque o risco da Covid também não é significativo, Miguel, nessa faixa etária. Sim, para terminar, tinha apenas mais uma pergunta mais genérica, porque falou há pouco, efetivamente em Portugal o ritmo de vacinação é muito acelerado, comparado até com alguns países onde existem algumas reticências por parte de população, e também já vamos ver isso mais à frente aqui na primeira hora. O que eu lhe pergunto é se agora, com esta afluência dos mais jovens, verificamos também alguma falta de vacinas. Acredita que é possível esta meta de setembro, que se tem falado, a tal imunidade de grupo, que parecia uma coisa tão distante? Em que ponto é que lhe parece que estão as coisas nesta fase, tendo tudo isto em conta? Eu acho que nós estamos a ter um plano de vacinação a funcionar de forma excelente e estes pequenos atrasos que podem acontecer não são resultado de falta de planeamento, há uma limitação de vacinas que, obviamente, está a tentar ser colmatada e, neste momento, já não nos deparamos com a limitação no número de vacinas disponíveis que nos deparávamos há alguns meses atrás. Portanto, do ponto de vista operacional, do ponto de vista do planeamento, o plano de vacinação está a correr muito bem, a adesão felizmente está a ser muito boa e, portanto, desde que haja disponibilidade de vacinas, eu estou em crer que estas metas são perfeitamente atingíveis. Miguel, agradeço as explicações detalhadas mais uma vez sobre o plano de vacinação e obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado pelo convite. Primeira hora. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado.